permanecer, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nós leremos até o verso de número 6. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, do primeiro verso até o verso de número 6. De 1 a 6. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, e que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligardes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem circuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de mensagens aqui, tratando sobre comportamento e sobre a fé. E numa das mensagens anteriores aqui, creio que foi na última mensagem, nós falamos aos irmãos a seguinte frase: nós vimos que um comportamento correto não nos tornará mais espirituais, mas que a nossa espiritualidade é que nos levará a um comportamento correto. Então, vamos voltar e trazer isso a miúdos, para nós. Veja, não é aquilo que eu faço de correto que me tornará mais espiritual. Não é obedecendo os princípios da Bíblia que irá me tornar mais espiritual, mas é o inverso. É quanto mais eu estiver vivendo a minha espiritualidade, mais eu terei um comportamento correto. Interessante que nós, por não compreender isso, nós agimos justamente o contrário. Nós procuramos olhar a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, e passamos a observá-los tendo como premissa de que, ao observar esses princípios da palavra de Deus, nós iremos nos aproximar mais de Deus e, consequentemente, nós estaremos com a vida espiritual mais em alta. E a palavra de Deus mostra que é justamente o contrário. Quanto mais eu estiver unido a Cristo, unido a Deus, quanto mais eu estiver buscando a Deus, mais eu terei um comportamento que o agrade e um comportamento correto aqui no mundo. Então, entender isso, irmãos, é muito interessante. Veja, quando eu não entendo isso, o meu foco está justamente em tentar obedecer os princípios das Escrituras, achando que com isso eu vou me aproximar mais de Deus. E aí eu desprezo justamente aquilo que é mais precioso e aquilo que justamente fará a diferença. Por que não está dando certo? Porque como eu foco na obediência aos princípios, e isso tem sido a tônica de muitas pessoas, muitos cristãos, então o que acontece? Eu desprezo justamente o meu relacionamento com Deus, a fé, que é aquilo que é mais importante na minha vida. Então, é o relacionamento com Deus que determina a prática, e não o inverso. Não é a prática que determina o relacionamento. Preciso entender isso, irmãos. Infelizmente, nós aprendemos errado, e isso tem afetado a nossa vida cristã durante tanto tempo, e é justamente por isso que as coisas não têm dado certo. Tem muita gente, irmãos, tentando obedecer, mas não tem conseguido. E aí o Evangelho se torna algo penoso, algo difícil de viver,
Porque nós estamos focando na direção errada. Nós estamos focando no objetivo errado. Ao invés de nós buscarmos um relacionamento com Deus, para assim termos uma vida de prática cristã correta, o que acontece? Nós estamos tentando, com o nosso esforço, obedecer a palavra, achando que com isso nós nos aproximaremos de Deus. Ora, irmãos, isso não é verdade. Nós vamos aprender isso hoje aqui. Então veja, o meu relacionamento com Deus é que transforma a minha vida, é que me dá uma condição de ter um comportamento que agrada a Deus, um comportamento correto. Então, quanto mais a minha, olha, guarda isso, deixa Deus ministrar o seu coração. Quanto mais a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus estiver em alta, mais o meu comportamento será afetado. Então veja, quanto mais eu estiver, eu vou usar a proximidade aqui, quanto mais eu estiver, não em questão geográfica, mas proximidade de Deus, né? Então, quanto mais o meu relacionamento com Deus, quanto mais próximo eu estiver de Deus, mais isso afetará o meu comportamento, mais isso me dará a condição de viver de maneira correta aqui no mundo. Então, é a minha espiritualidade que afetará o meu comportamento no mundo, e não o inverso. Tranquilo, gente? Então, está aí comigo? Todo mundo está acompanhando? Vamos lá? Então veja, em primeiro lugar, irmãos, olha como nós somos enganados. Nós aprendemos que o ensino da Bíblia, Deus deu a Bíblia para transformar o nosso comportamento. Então veja, nós olhamos para a Bíblia e entendemos que Deus deu a Bíblia, Deus fez com que a Bíblia fosse escrita, quase que não saiu, né? Que a Bíblia fosse escrita, para que através dela, das Escrituras, o nosso comportamento fosse transformado. Então, que através da Bíblia, Deus deu a Bíblia para transformar o meu comportamento. Então veja, irmãos, como que o nosso foco está firme nisso. Nós pensamos assim: quanto mais uma pessoa conhecer a Bíblia, mais ele terá um comportamento bom. Quanto mais ele conhecer a palavra, mais ele terá atitudes corretas. Não é assim que a gente pensa? Então veja, irmãos, tem pessoas que não conhecem a Bíblia e têm comportamento correto. Tem pessoas que nem relacionam com Deus e têm comportamento correto. Então a Bíblia não foi dada com esse propósito. A Bíblia, meus irmãos, ela foi dada para que eu tivesse um conhecimento de Deus e relacionasse com Deus. Então a prática daquilo que Deus requer de mim e de um comportamento bom vem do meu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque senão a Bíblia transforma, irmãos, num regulador de comportamento. Por exemplo, né, a palavra que está ali, que está na Bíblia, transforma em algo que, como se Deus estivesse tão distante, que deixou um código de comportamento aqui no mundo, para que nós, obedecendo esse código de comportamento, seguindo esse código, aí nós teríamos a condição de chegar até ele. E aí é justamente isso que as pessoas pensam, que se eles estiverem obedecendo os mandamentos das Escrituras, seguindo direitinho aquilo que a lei das Escrituras diz, no final ele vai encontrar com Deus, ele vai se aproximar de Deus. E aí o que isso faz com a gente? Isso tira de nós justamente a oportunidade de buscar Deus. Por quê? Porque a nossa preocupação está em fazer, em obedecer para poder chegar a Deus, ao invés de chegar a Deus para poder obedecer. Entendendo aí? Alguém está me entendendo? Tranquilo? Então vamos lá. Aí, olha que coisa interessante.
Segundo lugar, aprendemos também com isso a avaliar a espiritualidade das pessoas sobre a maneira que a pessoa guarda os princípios da Bíblia. Então nós dizemos assim: fulano é mais ou menos espiritual pelo tanto que ele obedece a palavra. E aí, olha aqui como que o engano se manifesta. Olha aí nós passamos com isso a olhar alguns mandamentos das Escrituras para avaliar a espiritualidade dos outros. E nós dizemos assim: fulano é mais crente, fulano é menos crente, porque fulano obedece mais a palavra do que o outro. E aí nós escolhemos alguns mandamentos que nós achamos que são mais sérios, mandamentos que são mais de consequências mais graves, e nós passamos a observar aquilo e pensar que nós estamos com uma vida espiritual em ordem. Nós somos mais crentes. Por exemplo, nós dizemos assim: eu nunca matei ninguém, então eu sou um bom crente. Aí vem Jesus e bagunça tudo. Jesus fala assim: mas se você sentir ódio no coração do seu irmão, você já o matou. Então, o mandamento não matarás, eu estava obedecendo, eu estava em ordem na minha vida com Deus. Eu era um bom crente. Aí de repente, quando eu vejo essa palavra, aí a coisa muda. Quer ver outro exemplo? Não adulterarás. Não, eu nunca cometi adultério, eu sou um bom crente. E aí Jesus diz: mas se olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ninguém acha que uma pessoa não é cristã por contar uma mentira. Não é verdade? E Jesus falou assim: que quem mente é filho do diabo, não é nem filho de Deus. Ninguém acha que matar o culto, né? A pessoa que mata o culto não é cristão. A pessoa que não dá dízimo não é cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque como o nosso foco está na obediência para definir quem é crente, quem é cristão, nós escolhemos aqueles mandamentos que são mais sérios e achamos que quem obedece esses mandamentos está tranquilo, mas se desobedece os outros não tem problema. Porque aí nós estamos definindo o cristão por obedecer os mandamentos e não por relacionar com Deus, e não por ter um relacionamento com Deus. Enquanto a Bíblia define justamente o contrário. Então o cristão não é aquele que deixa de fazer aquilo ou que faz aquilo outro, mas o cristão é aquele que tem um relacionamento profundo com Deus, uma vida profunda com Deus. E aí, irmãos, a palavra de Deus, ao invés de nos ajudar a aproximar de Deus, ela vira às vezes uma dificuldade, porque toda vez que eu erro, que eu cometo um erro, eu vou achar que agora então eu sou menos cristão, porque eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, algo que não é permitido na palavra de Deus. Está vendo, irmãos? O foco está errado, porque o foco está no fato de eu achar que se eu estiver obedecendo a palavra, isso me tornará um melhor cristão, me tornará mais espiritual, e é justamente o contrário. Quanto mais eu estiver vivendo a minha vida espiritual, menos coisa errada eu vou fazer, menos pecado eu vou cometer, mais correto eu vou andar na minha vida aqui no mundo. E assim, irmãos, por não entender isso, nós passamos a aceitar que existem dois tipos de crente. Tem aquele crente que obedece a palavra e ele é então um crente mais forte, é mais crente, né? E aquele outro que não obedece tanto, que é um crente menor, mais fraco, né? Então mais carnal, porque não obedece tanto a palavra. Olha, irmãos, se fosse obedecer os mandamentos de Deus que definisse o cristão, então os adventistas estariam aí na alta, né? Porque a preocupação deles é obedecer os mandamentos. E aí, irmãos, a nossa preocupação é obedecer aos mandamentos, mas como consequência de um relacionamento profundo com Deus.
Por isso que eu disse que quanto mais o meu relacionamento com Deus estiver em alta, mais fácil está para obedecer e fazer a vontade de Deus. E o inverso não é verdadeiro, não quer dizer que seja verdadeiro. E aí, irmãos, isso traz uma maneira de avaliar os cristãos. Isso se tornou tão comum no meio evangélico que certa vez um pastor, falando a respeito dos presbiterianos, disse assim, que os presbiterianos são os católicos melhorados. Católico melhorado, por quê? Porque não obedece tanto a palavra como os outros cristãos. Imagina, irmãos, é como se isso fosse o que definisse alguém que é crente, né? Aí quando pergunta assim, por que você não faz isso, não faz aquilo outro? Aí a pessoa diz assim, porque a Bíblia proíbe fazer isso, né? Você não faz isso é porque a Bíblia proíbe fazer? Não. Você não faz isso porque você é crente? Não. Eu não faço isso porque isso não é próprio de alguém que serve a Deus, que ama a Deus, que é filho de Deus. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou presbiteriano, porque eu sou de tal igreja que eu não faço isso. Mas é porque eu tenho um relacionamento com Deus. E Deus me ensinou que eu não devo fazer isso. E não porque ao fazer isso ou deixar de fazer eu me torno mais ou menos crente. Em terceiro lugar, irmãos, entendo então que a palavra de Deus é para transformar o meu entendimento. Deus deu a palavra para transformar o nosso entendimento e não o nosso comportamento. Então veja, Paulo deixa isso claro quando ele escreveu aos Gálatas no capítulo 3, os 2 capítulos anteriores ali, falando a respeito da lei. Ele diz que a lei de Deus ela foi dada para regular o comportamento das pessoas no deserto. Mas a lei de Deus, ela não foi dada para salvar e justificar o homem. Porque ele diz assim, que ninguém pela lei é justificado diante de Deus. Então, veja, a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, eles não foram dados para justificar o homem. Quem obedecer, se eu obedecer, eu serei salvo. Não, porque Paulo disse que se nós fizermos isso, nós estamos deixando de lado aquilo que Cristo fez por nós. Homem nenhum, diz Paulo, é justificado pelas obras da lei. Ninguém é justificado diante de Deus por ter obedecido um ou outro mandamento da palavra de Deus, mesmo porque Tiago diz assim, que quando a gente guarda toda a lei, mas se a gente quebra um só preceito, nós tornamos culpados de todos. E justamente, irmãos, a lei veio justamente para mostrar que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Cristo. E a lei, o apóstolo Paulo disse que ela foi dada para nos conduzir a Cristo, para que nós sentíssemos que por nós mesmos não conseguiríamos salvar a nós mesmos e precisávamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus, para nos levar até Cristo. Portanto, irmãos, o que Deus quer mostrar por meio da lei é revelar o pecado para que mostre que nós somos incapazes de obedecer perfeitamente, totalmente, para que a gente possa chegar a Cristo. Porque eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém para salvar a minha vida, porque eu mesmo não consigo obedecer toda a lei para ser salvo. Irmãos, compreendendo isso, minha vida torna-se mais fácil, porque aí eu vou focar naquilo que é mais importante. O que é mais importante, meus irmãos? Compreender, entender. Então Deus quer transformar o meu entendimento, para que eu entenda isso e para que eu possa servir a Deus. Quando o cristão conhece a palavra, irmãos, o seu entendimento é transformado. E quando o entendimento é transformado, então ele vai agora viver uma vida de santidade, porque ele conhece a Deus, porque ele relaciona com Deus. Ele vai procurar fazer o que é correto, porque ele está andando com Deus, ele está vivendo com Deus, e a sua espiritualidade está movendo a sua vida física. Então observe, irmãos, que o propósito de Deus, aquilo que é mais importante para nós, se nós não tivermos entendimento, nós vamos desprezar, que é a fé e o meu relacionamento com Ele. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, que se nós não focarmos nisso, nós vamos continuar tentando aperfeiçoar a nós mesmos, tentando viver uma vida melhor, para com isso Deus se agradar de nós, e nós estamos esquecendo daquilo que é mais importante, que é primeiro o meu relacionamento com Deus. E aí eu vou buscar cada dia mais estar próximo a Deus e me relacionar com Ele, e todo o meu esforço será em relacionar com Deus e não em obedecer para que Deus se agrade de mim. O pecado, irmãos,
criou uma distância na aparência do homem, não uma distância geográfica. E por isso, irmãos, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais a natureza de Cristo é implantada em mim, e mais eu vou estar vivendo aquilo que Deus deseja e a forma que Deus requer de mim. Aí, meus irmãos, se eu entender isso, a palavra-chave aí para transformar o meu relacionamento para transformar o meu comportamento é o meu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, é por isso que Satanás quer tanto distanciar você do relacionamento. Olha, Satanás tem muito mais interesse, muito mais esforço, exerce muito mais esforço para distanciar você do relacionamento com Deus do que levar você a fazer aquilo que a palavra de Deus proíbe. Vou voltar a repetir isso. Olha, o esforço e toda a luta de Satanás é muito mais em distanciar você de Deus, do seu relacionamento de Deus, do seu relacionamento com Deus, do que fazer você quebrar os mandamentos que estão na palavra, pecar, fazer aquilo que está escrito na palavra e proibido na palavra. E olha, meus irmãos, todas as tentações que nós sofremos, se você observar, todas elas estão nesse caminho, nesse nível. Então Satanás aposta, irmãos, que se ele conseguir diminuir o seu relacionamento com Deus, ele vai então conduzir você a outras coisas que serão consequências. Por isso, irmãos, todo o esforço de Satanás é em usar aquelas coisas que são ruins para a nossa vida, coisas que acontecem, para nos distanciar do relacionamento com Deus. Porque se ele distanciar do relacionamento com Deus, nos levar a distanciar do relacionamento com Deus, as outras coisas da nossa vida, elas acontecerão. Vou dar um exemplo para você. Pensa, Jó, irmãos. Satanás apostou que se ele atacasse Jó nas 5 áreas importantes da vida de Jó, Jó blasfemaria contra Deus. Então pensa, depois nós vamos aplicar. Primeiro, qual foi a primeira coisa que Satanás tirou de Jó? Os bens. Qual é a nossa maior tentação para nos distanciar de Deus? A nossa luta para adquirir coisas nessa vida, a produzir coisas nessa vida, a juntar tesouro aqui na terra. Satanás continua apostando que os bens, o trabalho e os bens irão te afastar de Deus, irão te distanciar de Deus. Quantas vezes a nossa luta por preservar coisas nessa vida, ou ajuntar coisas nessa vida, nos distancia do nosso relacionamento com Deus. Segunda coisa que Satanás apostou: se tirar de Jó os filhos. E aí, ao tirar os filhos, Jó blasfemaria contra Deus. Irmãos, quantas vezes as famílias estão lutando com filhos que, se tirasse a saúde, Jó blasfemaria contra Deus? O que muitas vezes nos leva a esfriar na fé? Quando acontecem problemas de saúde que não tem solução, isso nos desespera, tira-nos o foco, ao invés de nos aproximar mais de Deus e nos levar a buscar mais a Deus. Quarta coisa: família, casal. Satanás apostou que se ele mexesse com a mulher, com o casamento de Jó, Jó blasfemaria contra Deus. E olha, meus irmãos, quantas vezes nosso relacionamento conjugal, por desavença, por discórdia, por falta de compreensão, tem levado a gente a esfriar o nosso relacionamento com Deus. Última coisa, irmãos: amigos. Os amigos de Jó vieram para consolar Jó e transformaram em acusadores de Jó. Quantas pessoas afastam de Deus, desistem de Deus,
porque tiveram problemas com amigos, com irmãos, e às vezes irmãos da igreja. E às vezes não percebe que isso é cilada do inimigo, porque o esforço de Satanás, o que nós dissemos? O esforço de Satanás é distanciar você do relacionamento com Deus e não levar você a cometer erros. Porque se ele distanciar você de Deus, do relacionamento com Ele, os erros virão automaticamente. Assim como, se você se aproximar mais de Deus, o comportamento será transformado automaticamente. Meus irmãos, a grande batalha continua. Às vezes a gente olha lá para um exemplo da Bíblia lá do passado e a gente pensa, isso é lá no passado, não é não, irmãos? Satanás continua agindo da mesma maneira, nos mesmos moldes. E o convencimento de que fazendo o que é correto, que você vai agradar a Deus e Deus vai te abençoar, Satanás tem colocado isso na cabeça das pessoas o tempo inteiro, ao invés de deixá-los seguir aquilo que Deus tem como propósito, que é aproximando de Deus, que nós vamos ter um relacionamento maior com Deus e, consequentemente, nós teremos um comportamento maior nessa vida. Nossa mensagem vai continuar. Semana que vem nós vamos prosseguir. Deus nos ajude. Que os meios que Deus deixou, uma palavra, sirva para despertar e mudar o nosso entendimento, para que assim nós possamos viver uma vida melhor. Sua vida cristã será melhor, sua vida familiar será melhor, sua vida no mundo será melhor, à medida que o seu entendimento seja transformado. E assim o seu comportamento será também afetado e será melhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar os irmãos.